Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje eu vou falar um pouco, a pedido do nosso amigo José Carlos, sobre o período interbíblico. Esse período que é difícil para nós cristãos vermos dentro do texto bíblico, porque não há referências sobre o que aconteceu nesses 400 anos, mas aconteceu muita coisa nesses 400 anos e a gente vai falar um pouco sobre isso. Para falar primeiro sobre isso, a gente tem que falar das invasões do território de Israel. Né? Em 722, o reino da Síria, que na antiguidade era considerado o reino mais cruel que existiu, né? Eles invadem o reino do norte, o reino de Israel, as 10 tribos, e tomam eles cativos, destroem Israel, destroem a cidade de Samaria, destroem tudo que eles veem pela frente, levam o povo cativo, e o texto lá em 2 Reis, ele vai dizer que a fundação da cidade de Samaria se dá nesse processo, porque os assírios tinham uma política que eles miscigenavam os povos, eles pegavam os povos escravizados de um lugar, de outro, e colocavam espalhados em determinadas localidades. Por que eles faziam isso? Porque assim, miscigenando o povo, eles misturavam as ideias, misturavam as culturas, misturavam os costumes, misturavam as ideologias e enfraquecia o povo. Por quê? Porque sem unidade, sem unificação, o povo fica fraco. Então essa era a ideia dos assírios e eles destruíram Israel dessa forma. Então a segunda invasão acontece em 586, mas essa invasão é a invasão do reino babilônico, né, do Império Babilônico, que invade Judá, invade o reino de Israel, o reino de Judá, o reino do sul, né, e tomam cativos os judeus ali, né, Nabucodonosor invade, destrói o templo e leva principalmente os jovens, os eruditos, os sábios, os poderosos para a Babilônia. Não levou eles escravizados, eles foram sim levados como exilados. Eles viveram em Babilônia, eles exerceram, fundaram famílias, criaram famílias, exerceram negócios, compraram casa, edificaram a sua vida ali. Tanto que quando você pega a história de Esdras, Esdras é um sacerdote formado na Babilônia. Ele nasceu na Babilônia, ele nasce na Babilônia, e ele é criado e educado na lei do Senhor na Babilônia, porque na Babilônia se institui a sinagoga, né? Os judeus não tinham mais o templo, eles não tinham mais o lugar de adoração, então na Babilônia eles começam a estudar a Torá, e Esdras é um erudito da palavra ali na Babilônia. Então, quando a gente lê o livro do profeta Daniel, ele vê que, lendo os livros, os textos de Jeremias, né? Jeremias é um profeta pós-exílico, né? Que chora ali a destruição de Jerusalém. Então Daniel, vendo os textos de Jeremias, descobre que chegou o tempo. Ele faz os cálculos e fala que chegou o tempo do povo voltar. Daniel vai até o rei, né, o rei da Síria, que aí já a Síria tomou a Babilônia, destruiu a Babilônia, isso aí já é outro império. E aí Daniel conversa com o rei da Síria, e o rei da Síria, entendendo que Deus o colocou naquele momento para isso, devolve os utensílios que haviam sido roubados por Nabucodonosor quando invadiu o templo, e ordena o povo que volte. Então, esse retorno é marcado primeiro pela primeira leva, né, que é a leva de Zorobabel, depois a de Esdras, depois a de Neemias. Então, eles voltam para Jerusalém para reconstruir a cidade. Então, há um pensamento de reconstrução, de renovo, e esse é o período dos profetas ali do final do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas que profetizam na volta do exílio. Os profetas do exílio são Ezequiel e Daniel, são dois profetas que profetizam nesse exílio babilônico, nesses 70 anos. Nesse retorno, o povo volta e começa a reconstrução do templo, e aí logo depois vai se entrar um outro período, que é o período grego. O período grego se dá de 333 a 167, e esse período é marcado pelo governo de Alexandre o Grande. É claro que Alexandre não governou esse período todo. O governo de Alexandre foi muito curto, Alexandre morreu muito jovem. Alexandre era filho de Filipe, rei da Macedônia, e muito novo ele ascendeu ao poder. E Alexandre foi criado aos pés de Aristóteles, né, um grande filósofo, um grande ensinador, que falava para Alexandre: olha, Alexandre, a ideia é você governar sobre os gregos e escravizar os povos orientais. Mas Alexandre falou para Aristóteles: não, eu não vou fazer isso. A minha ideia é uma unificação de todos os povos. Eu quero todos os povos sob uma única ideologia, que é a ideologia grega. Então Alexandre, ele tinha esse papel, ele tinha essa visão de unificar o mundo, né, com uma cultura grega. E ele começa um grande processo de expansão, e ele invade todo o território à volta do mar Mediterrâneo e conquista tudo, né? Alexandre foi um grande conquistador. E há um relato muito interessante de Flávio Josefo, né, que no governo de Alexandre houve uma tentativa, né, dos inimigos de Jerusalém de destruir Jerusalém novamente, fazendo uma intriga com Alexandre. Falaram para Alexandre que os judeus estavam se fortalecendo para lutar contra ele. Então Alexandre se programa e vai invadir Jerusalém. Mas isso, gente, é relato de Flávio Josefo.
O sacerdote tem um sonho, nesse sonho Deus manda que os sacerdotes se vestissem de branco e cobrissem a esplanada do templo de rosas, de flores vermelhas, e Alexandre, ao entrar em Jerusalém com o intuito de derrubar a cidade, ele vê aquele cenário, né, todo mundo de branco, o sacerdote recebendo ele como um rei, e Alexandre fala que ele teve esse sonho quando ele era um adolescente na Macedônia, que ele seria recebido por Deus, e aquele era o cenário. Então Alexandre, ele permite aos judeus exercerem o seu culto, permite aos judeus que continuassem a sua vida cotidiana, mesmo sendo dominados por eles. Alexandre morre muito cedo e deixa no trono, não quer dizer, Alexandre tinha um filho muito, muito jovem, falam que ele não tinha filho, mas sim, tinha um filho muito jovem, era muito novo quando Alexandre morre, porque Alexandre era muito novo. E ele tinha um irmão, só que o irmão dele, a história diz que ele era um cara desequilibrado, ele não tinha como assumir o trono. Então quem assume o trono de Alexandre são quatro generais que eram seus generais de confiança. Esses eram Ptolomeu, que governou o Egito, Seleuco na Síria, Cassandro na Macedônia e Lisímaco na Trácia. Esses são os generais de Alexandre que dividiram seu reino em 4 partes. O que é importante para nós na história é Seleuco, que governou na Síria, e Ptolomeu, que governou no Egito. Por quê? Porque a Síria e o Egito são áreas que são divididas pelo território de Israel. Israel é um caminho que liga os 2 pontos e é um caminho muito importante para as rotas comerciais da África para a Ásia e para a Europa. Então esse caminho era muito disputado. Então durante muito tempo os Ptolomeus e os Seleucidas eles ficaram brigando por esse território de Israel. Os Ptolomeus eles levaram vantagem durante muito período. Então um Ptolomeu que é muito importante é o Ptolomeu II Filadelfo, que por volta dos anos 250 ele ordena, né, a produção de uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque, segundo a tradição, foram 72 eruditos que começaram a traduzir o texto do hebraico para o grego, e segundo essa tradição, quando eles acabaram de traduzir de formas livres, né, cada um a seu canto, as traduções eram exatas, né? Então deu-se que esse era um texto sagrado. Mas isso aqui é muita especulação, a gente não sabe o que é verdade dentro dessa história. Cabe salientar que durante o período de Jesus, né, o texto da Septuaginta era o texto que era usado por Jesus e pelos apóstolos, né, na pregação do evangelho. Era o texto que era lido, não era o texto hebraico, era o texto da Septuaginta. Porém, em um determinado momento, os Ptolomeus eles perdem o domínio para os Seleucidas. E um general que é importante nessa história, de um ponto negativo, né, é o Antíoco Epifanes, né? Epifanes, que traduzido é o louco, né? Antíoco Epifanes, ele tinha uma aversão aos judeus, ele queria de qualquer forma maltratar os judeus e espizinhava os judeus de toda forma. Então esse Antíoco Epifanes, ele trabalhou com profanação, humilhação e massacre, entendeu? Primeira profanação, porque em um determinado momento ele invade o território de Jerusalém, invade o templo ali e prende os judeus, humilha os judeus, oferece uma porca no altar do templo sagrado. Ele pega os excrementos, né, dessa porca junto com as tripas e o sangue dela e borrifa por todo o altar, por todo o templo, né, profanando o templo, humilhando os judeus. Ele assa a carne daquela porca no altar e obriga os judeus a comerem a carne da porca sob pena de morte, entendeu? E coloca as lanças no pescoço dele e fala, se não comer, vai morrer. Para o judeu isso era uma humilhação terrível, Então o povo judeu foi muito humilhado nesse período por Antíoco Epifânio. Ficou 2 anos sob essa humilhação. 2 anos depois, Epifânio, tipo assim, ele no seu auge do devaneio, ele manda a Polônia invadir Jerusalém mais uma vez. Mas a invasão de Apolônia é uma invasão que é traiçoeira, né? Ele entra em Jerusalém com 22 mil homens numa quarta-feira e fala que vem com um processo de paz, né? Eu venho aqui por paz, não estou aqui para guerrear. E espera o dia de sábado. Por quê? Porque no sábado os judeus não fazem nada. Eles iam para o templo orar e eles são pegos desprevenidos, porque os caras ficam lá na semana e quando chega no sábado, eles invadem, eles pegam os judeus e massacram os judeus naquele lugar ali. Os judeus são mortos. Há muitos. Dizem que foi sangue jorrando por todo lado. Então, dentro disso, a gente vai entrar no período Macabeu. Por quê? O período Macabeu, devido a essa imposição de humilhação e profanação, Epifanes manda, né, que muitos dos seus generais
eles andam pela cidade, eles vão obrigando os judeus a oferecerem sacrifício. Só que é um legado, né, uma autoridade do governo de Epifânios vai até a cidade de Modim e obriga o sacerdote Matatias a oferecer um sacrifício no altar, uma porca, né, em profanação à religião de Deus. E Matatias, naquele momento ali, ele não se dobra diante das autoridades sírias, não se dobra diante das autoridades seleucidas, e ele mata os comissários, né, da Síria, ele mata ali, e naquele ponto ali ele grita liberdade, independência do povo judeu. E aquele grito de independência, a tradição diz que ecoou pelas montanhas, e o povo judeu foi tomado naquele momento por um sentimento de liberdade, né, de independência. E Matatias tinha 5 filhos, e esses 5 filhos com ele fugiram dali daquele lugar, porque eles começariam a ser perseguidos pelos exércitos de Seleuco, e começaram um processo de libertação do povo de Israel. Matatias já era um homem velho, um homem de idade, e ele não fica vivo muito tempo, entendeu? O período macabeu ele dura de 167 a 63 antes de Cristo, 104 anos. Matatias ele deixa o comando dos exércitos para Jonatas, seu filho. Ele tinha 5 filhos. João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Então ele deixa o comando do exército para o seu filho do meio, Judas, e o primeiro, o mais velho, Simão, fica como conselheiro. Então Judas, ele começa esse processo de luta, e Judas era um cara revolucionário, Judas era um cara muito guerreiro, tanto que o nome Macabeu vem de Judas, né? Porque o apelido de Judas era o Macabeu. Macabeu significa martelo, né? Judas era considerado o martelo. Então, esse nome é dado por causa de Judas Macabeu, que é uma espécie de revolucionário judeu, né? Um homem muito importante na cultura judaica por seu status revolucionário. Durante o período de Judas Macabeu, Judas lutou 4 guerras, as primeiras 4 guerras que ele enfrentou, cara, foram assim, guerras impressionantes, porque se você vê a quantidade de soldados que ele possuía e a quantidade de soldados sírios que vinham contra ele, era uma coisa absurda, entendeu? Então, a última guerra, a quarta guerra, eram cerca de 65 mil homens sírios contra apenas 10 mil soldados de Judas. E Judas conseguiu vencer as 4 batalhas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, mesmo os sírios tendo 65 mil homens contra 10 mil homens de Judas. Ele venceu essas 4 guerras e logo depois estabeleceu-se um período de paz quando ele vence as 4 guerras. A perseguição síria dá uma acalmada e Judas purifica o templo. Ele chega a Jerusalém, ele toma o templo e ele cria a purificação do templo. Ele pede para purificar o templo e no dia 25 de Xisleu, que é 25 de dezembro, no nosso calendário, o templo, depois de 8 dias ali de purificação, o templo do Senhor é edificado, reestruturado novamente em adoração. Esse período é chamado pela cultura judaica hoje de Hanukkah, né? Ou Festa das Luzes. O texto bíblico fala que Jesus foi na festa da dedicação, Festa das Luzes, e é um período de celebração, de libertação, porque o templo foi purificado por uma forma milagrosa. Eu não vou falar mais sobre isso, porque eu tenho o intuito de criar um curso sobre isso, sobre o período interbíblico, e eu vou deixar para esse curso para falar sobre essa questão da purificação, esse milagre que acontece na purificação do templo ali. Então, acontece aquela purificação do templo ali, e os judeus têm um período de paz ali, só que as guerras se recrudescem. E por causa do recrudescimento da guerra, os macabeus são forçados a procurar uma aliança com Roma, só que essa aliança causa uma certa instabilidade. Por quê? Porque muitos judeus, e nesse período que vão se instituir as seitas judaicas, os fariseus, os saduceus, os saduceus, os fariseus, os sicários, vão se estabelecer nesse tempo. Então, muitos não gostaram da atitude de Judas e romperam com ele. Ou seja, Judas foi traído, foi chamado, Judas foi morto, né? Morreu. E quem assume o seu lugar é Jonatas, é o filho mais novo, né? Jonatas assume o posto de rei, de príncipe do exército, de general do exército, e Simão continua sendo o conselheiro. Então Jonatas, nesse período, as alianças começam a ser formadas entre os sírios, entre os romanos, e Alexandre Balas, que era filho de Epifânios já nesse período, ele tinha uma aliança com os romanos, e através dessa aliança ele denomina Jonatas como sacerdote de Jerusalém. Olha só, sacerdote. Ele não tinha... quer dizer, Jonatas tinha a linhagem sacerdotal, né? Então ele se torna sacerdote e ao mesmo tempo rei. Ele se torna sacerdote rei, uma espécie de Messias ali em Jerusalém. Então, esse período das Asmoneus é marcado por essa questão do sacerdócio e rei. Então Jonatas, ele governa por algum tempo e tem um governo próspero, né? Porém, Jonatas, ele é convidado para estar na Síria para alguns acordos de paz, e ele é traído e morto
traído e morto, e sobe ao poder o seu irmão Simão. Simão, que era o mais velho dos filhos de Matatias. Simão teve um governo muito próspero, ele governou por 30 anos, assim como Judas e Jonatas, seus irmãos, e durante o reino dele, de Simão, ele fortaleceu Jerusalém, fortaleceu Israel, criou a fortaleza de Acra, e fez com que Israel crescesse muito, né, nesse período. Porém, ele morre em 135 a.C., e antes de morrer ele passa o governo a seus dois filhos, Antígono e Aristóbulo. Porém, um dos seus genros cria uma rebelião contra ele, mata os filhos, e só resta um, que é João Hircano, personagem importantíssimo da história dos judeus. João Hircano assume o trono em 135 e governa até 106. E João Hircano, ele é responsável pela guerra contra Samaria e a guerra contra os edomitas, né? Contra Edom. Ele destrói Samaria, destrói o templo de Samaria. Quando a mulher samaritana fala lá no capítulo 4 de João, nós tínhamos um templo aqui. Eles não tinham mais porque João Hircano derrubou o templo. Então João Hircano, ele cria essas guerras e ele é um cara muito importante para a história de Jerusalém, do povo de Jerusalém. Então, João Hircano morre e assume no seu lugar, sucedem ele Aristóbulo, Alexandre Janeu e Alexandra, que foi mãe de João Hircano II e Aristóbulo II. Durante o período de Hircano II e Aristóbulo II, esses viveram em guerra um com o outro. E essa guerra que eles tiveram um com o outro foi a pólvora que explodiu, que trouxe à tona um outro personagem, que é Antipater. Antipater aproveitou da guerra entre os dois irmãos e botou fogo na guerra, né? E ficou do lado de João Hircano II e fortaleceu alianças com os romanos durante esse período. Antipater era um estrategista, um político nato, e com o apoio dos romanos, acaba que ele toma o trono, ele usurpa o trono e se torna Idumeu, né? Se torna rei de Jerusalém, com aliança com os romanos. É claro que no período dele, eles pagavam impostos para Roma, eles eram submissos a Roma, mas era um reino independente, um reino livre. Então Antipater, ele tinha 4 filhos, mas o mais importante que eu quero falar aqui é Herodes o Grande, né? Eu vou terminar por aqui. Nesse período, Herodes o Grande, ele assume com a descendência de Antipater o governo de Jerusalém. Mas por que eles assumem? Por causa dessa aliança com Roma, né? Porque em 63 a.C., Pompeu invade, né, o território da Síria, o território de Jerusalém, e toma Jerusalém, leva muitos cativos, mas permite que os judeus continuem ali e colocam, né, a família de Antipater, Herodes, como governadores ali de Jerusalém. Então, o que vem depois disso aí é a grande perversão de Herodes, né? Herodes era um cara muito perverso, né? Ele matou 2 filhos seus, né? Alexandre e Aristóbulo. Por quê? Porque eles eram filhos de Mariana. Mariana era da linhagem dos Asmoneus, dos Macabeus, né? E Herodes casou com ela. Então, os judeus, querendo reestruturar a linhagem dos Asmoneus, que eram judeus de verdade, decidem, entre eles, coroar os 2 filhos dele, né? Alexandre e Aristóbulo, como futuros reis de Israel. Porém, Herodes, ao descobrir que estavam tentando colocar seus filhos no seu lugar, ele decide matar os seus filhos. Ele mata mais um filho posteriormente, mata um cunhado. E Herodes era tão sanguinário que ele declara que, na sua morte, matassem todos os magistrados de Jerusalém, de Israel, para que não houvesse alegria na sua morte, houvesse tristeza e lágrima, né, na sua morte. Então, Herodes é o cara que manda matar as crianças, matar os meninos, e é nesse período que José e Maria fogem para o Egito com seu filho Jesus, tá? Mais conteúdos aí, eu pretendo fazer um curso futuramente sobre período interbíblico, mais conteúdos em breve no curso, tá bom? Grande abraço aí para vocês.